Seja muito bem-vindo a mais uma aula de hipnose. Eu sou Roberto Botelho, sou hipnoterapeuta e mentor de hipnoterapeutas. E hoje eu estou aqui para uma aula de um tema que é básico sobre hipnose, mas é um tema importantíssimo e eu tenho certeza que você vai aprender bastante aqui. Hoje eu vou estar falando sobre aprofundamento dentro da hipnose. Então vamos lá, bora falar um pouco desse tema que é tão importante para a gente. Aprofundamento, gente, é um termo daqueles termos clássicos da hipnose, né? Eu acredito que independente do modelo, de tipo de hipnose que você trabalha, você já deve ter tido contato com isso daí. Eu acho que nenhum hipnoterapeuta não deve conhecer esse termo, né? Bom, esse é um termo muito introdutório, lá do início da hipnose, mas mesmo assim, provavelmente você vai ver algumas coisas diferentes aqui hoje, né? Eu espero que você saia um pouco hoje aqui dessa aula sem a necessidade de ter um método fechadinho de indução, né? Então, vamos para o início desse termo aqui. Aprofundamento é um termo, é algo que a gente faz que vai acontecer logo depois da indução hipnótica. O aprofundamento é uma metáfora que a gente vai estar utilizando que serviria para estabilizar a pessoa na experiência dela. Como se ela estivesse mergulhando dentro de si mesmo, dentro da própria experiência. E eu vou usar esse processo de aprofundamento logo depois de uma indução, né, com o objetivo de manter a pessoa ali estável no estado que foi gerado. Então, faz a indução, aprofunda. Sempre. Vai ser esse o nosso processo. Faz a indução hipnótica, aprofunda o cliente. É o aprofundamento, gente, que vai garantir para a gente que a pessoa hipnotizada vai estar estabilizada dentro da própria experiência. Na verdade, eu não posso falar garantir, porque nada vai garantir, né? Porém, é ela que vai ajudar a gente a manter o cliente naquele estado. Porque vamos entender, se eu alterei o estado do corpo dela, a tendência é o corpo voltar ao estado normal, né? Então, a gente vai fazer esse aprofundamento para manter ela dentro do processo que está sendo feito. Especificamente, gente, a gente tem algumas induções que exigem de fato que você faça um aprofundamento logo em seguida. Porque tem induções que já têm aprofundamento dentro, tem induções que não. E quando eu falo que tem induções que você obrigatoriamente tem que fazer os aprofundamentos, eu estou falando especificamente das induções de choque, né? Essas a gente tem que ter um carinho a mais de lembrar e fazer esse tal do aprofundamento. Por que dentro de algumas induções eu preciso fazer imediatamente? Porque como as induções de choque, eu vou fazer lá, vou dar o choque, e a pessoa tende a voltar imediatamente para o estado normal. Então eu dou o choque e relaxo, aprofundo ela ali naquele estado. Isso vai facilitar a gente, né, a fazer o manejo dentro da clínica. E aí, induções de choque, as duas principais que a gente vai ter, né, na clínica lá é o hand drop. Alguns podem falar arm pull, eu não vejo utilidade de um arm pull na clínica, né? Mas o arm pull dentro da prática de entretenimento, você vai fazer o arm pull e vai aprofundar logo em seguida. Sempre, né? Então, se eu for fazer uma indução de choque, né? Eu vou lá ali gerando tensão, 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 expectativa, 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 dou o choque imediatamente. Faço o tal do aprofundamento. Tá. Quando a gente fala de aprofundamento, existe uma confusão com relação a isso. Existe uma confusão. Muita gente leva na literalidade a ideia de níveis de transe, como se você estivesse mergulhando, aprofundando de fato dentro de algo. E a realidade, gente, é que não existe muito esse aprofundar no transe. Eu poderia passar um bom tempo falando sobre isso. Ontem mesmo eu publiquei no grupo um trecho do Stephen Gilligan, onde ele citava a Erickson e o Rossi, citando isso, né? O que que acontece, gente? Talvez não exista a ideia de profundidades de transe. Eu acho que a única situação, o único contexto que é adequado eu falar de níveis de transe seria um contexto mais médico, onde eu vou falar de anestesia, algo do tipo, mas em geral isso não faz sentido nenhum. Porque pessoas fora do transe, ou em transe leve, vocês vão estar aceitando sugestões, enquanto pessoas em transe profundo podem não aceitar sugestão nenhuma, né? E principalmente, quando a gente fala dentro de um viés ericksoniano, não existe a ideia de níveis de trânsito, tá, gente? Tá? Isso é um contexto muito mais clássico, a ideia de níveis de trânsito. Mas mesmo assim, tá tudo certo, né?
O que importa é o seguinte: existe essa ideia de que a pessoa hipnotizada, ao aprofundar, ela está aprofundando em algum lugar. E não está. Aprofundamento, gente, é metáfora. É metáfora. Se eu tô olhando a pessoa que está aprofundando, ela está ali na minha frente. Ela está sentada de olho fechado, não está aprofundando em lugar nenhum, né? Então, vamos pensar em outro contexto. Se eu estou conversando com você no cotidiano e eu viro para você e falo assim, isso, vá mais profundo. O que será que isso significa? Não é comum a gente dizer no cotidiano, vá mais profundo, né? Porém, dentro de um contexto hipnótico, em nível contextual, essa metáfora faz sentido. E essa metáfora, gente, seria algo do tipo aprofundar dentro de si mesmo, mergulhar dentro da sua própria experiência interna, dissociar um pouco mais, né? Algo do tipo. A pessoa não está aprofundando de fato, né? Então, o fato é que a pessoa, na verdade, ela não está aprofundando em nada, a gente está estabilizando a experiência dela. Basicamente isso aí. É importante a gente ver o aprofundamento como uma metáfora, né? Uma metáfora. Inclusive, gente, já vamos trazer uma visão diferente aqui. Eu tenho uma aula aqui no meu canal do YouTube chamada Homoação e Heteroação. E existe o termo homoação, que seria o fazer a mesma ação repetidamente. Seria o tal do compounding, o tal do fracionamento, né? Então a gente tem termos diferentes para emoção. É quando eu dou a mesma sugestão hipnótica, o mesmo tipo de fenômeno repetidamente. E quando a gente aprende a emoção, a gente entende o seguinte: eu vou usar a emoção, que seria esse processo de repetição da mesma sugestão, para quê? Para intensificar o efeito da sugestão que eu estou dando, porque cada vez que eu repito, ela fica mais intensa, até uma hora que vai estabilizar. Ou seja, eu vou dando essa sugestão, vou repetindo, ela vai chegar num pico, uma hora ela vai chegar nesse ápice, vai estabilizar e não vai aumentar mais. O objetivo da uma ação é eu repetir, repetir, repetir para treinar esse comportamento hipnótico, desenvolver essa habilidade, chegar no ápice dela, onde ela está automatizada, estabilizada. Quando a resposta está estabilizada, traz a sensação de perda de controle, de divisão, de ter o inconsciente ali, né? E o aprofundamento é uma ação. É uma emoção, gente. O aprofundamento é uma repetição de sugestões de relaxamento. Nada mais do que isso. Eu estou treinando o seu corpo a relaxar ainda mais e acessar esse estado de relaxamento com facilidade, de forma que você estabilize isso daí. Basicamente é isso aí. Quando eu falo que o aprofundamento é uma metáfora que busca estabilizar o estado, na verdade eu estou falando de relaxar, relaxar, relaxar e deixar estável isso daí pela uma ação, né? Eu vou fazer um paralelo, que eu sei que talvez você que está assistindo, talvez você não tenha assistido minha aula de emoção. Sugiro você pausar essa aula aqui e assistir a aula de emoção. Se eu vou dar uma sugestão de cola de mão, você vai fazer uma vez, a mão vai dar uma soltadinha, na segunda vez vai colar um pouco mais, na terceira mais, até que uma hora realmente vai colar. Você já percebeu que ao fazer hipnose de entretenimento, eu colo a mão aqui, aí eu colo a mão aqui, aí eu colo a mão na cabeça, aí eu colo o pé no chão. Eu vou ficar dando sugestão de cola várias vezes para treinar o seu comportamento com esse tipo de sugestão. Aprofundamento é a mesma coisa. Eu vou ficar te aprofundando para ir treinando essa habilidade, vai chegar no ápice, vai estabilizar, e aí eu não preciso mais aprofundar, né? E vamos lembrar que toda tarefa hipnótica não adianta eu ficar repetindo infinitamente, né? Eu vou repetir, vai chegar no pico, vai estabilizar, e aí eu vou parar. Essa é a base da emoção, né? Então, tecnicamente, aprofundamento é uma metáfora. É uma metáfora. Vamos entender assim. Ah, beleza. Então, eu posso dizer que é uma metáfora para mergulhar na própria experiência interna. Muitas das induções hipnóticas, elas já têm um aprofundamento dentro dela. Eu diria que a maior parte delas geralmente já tem um aprofundamento dentro. Como, por exemplo, a indução de Dave Elman, né? A indução de Dave Elman é cheia de aprofundamento, ela é cheia de homoação, né? Então, abre os olhos, fecha os olhos, abre os olhos, fecha os olhos, abre os olhos, fecha os olhos. Isso é uma ação.
É um processo de aprofundamento ali também, né? Pegar o seu pulso em algum momento, vou soltar sobre sua perna, você vai relaxar ainda mais. Isso também pode ser considerado um processo de aprofundamento. Vocês vão entender que tem nuances ali mais pra frente. Vou dar umas dicas de como fazer melhor, como categorizar melhor isso. Mas a gente pode até entender como processo de homoação ou aprofundamento aqui. Então a gente vai ter isso dentro de algumas induções, né? Outras induções não vão ter. Como eu citei anteriormente, as induções de choque. Eu vou dar o choque e a pessoa, segundos depois, tende a sair da mudança do estado que foi gerado com o choque, né? Consequentemente, eu tenho que fazer o aprofundamento imediatamente. Vou repetir aqui. Toda indução de choque exige a utilização de aprofundamentos imediatamente após o seu fim. E aí, muitas vezes, você vai estar fazendo hipnose. E pode ser que você esteja inseguro se o seu cliente realmente está estável no estado, se o seu cliente realmente está relaxado, se realmente o processo está acontecendo. E se você trabalha um modelo de hipnose clássica, uma das formas que você tem para contornar isso é ficar aprofundando. Então, assim, você não quer fazer uma nova indução, mas quer garantir que o processo está rolando? Aprofunda. Aprofunda. Não tem por que não aprofundar, tá? Só que tudo tem um limite. Tudo tem um limite, né? Vamos lembrar que na almoção chega o pico. Então não faz sentido eu ficar aprofundando, 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 porque vai chegar uma hora que não vai aprofundar nada mais, não vai aumentar o relaxamento. E se eu dou uma sugestão e ela não é executada porque chegou no ápice, se você recebeu essa sugestão, a resposta não acontecer e você notar que isso não aconteceu, a expectativa vai cair. Então, alguém que fica assim, 10 minutos só no aprofundamento, e meu corpo parar de aprofundar, na hora que eu penso assim, poxa, ele pediu para aprofundar, eu não aprofundei, eu não relaxei mais. Pronto. Acabou a hipnose ali. Expectativa, ó, caiu. Então, assim, é bom fazer aprofundamentos? Ajuda, gente? Ajuda. Mas tem um limite. Se você está muito inseguro, está utilizando demais, pode ser que você comece a sabotar ou tornar chato demais o processo da sua hipnose, tá? É... Beleza. Tá, outra coisa. Outra dica que eu tenho para dar aqui, essa é importante, gente. Por algum motivo, nas escolas de hipnose clássicas do Brasil, existiu alguns professores que ficaram dando aquelas sugestões de e vai 10 vezes mais fundo, relaxa 100 vezes mais, desliga 5 vezes mais o corpo. Tecnicamente, é importante a gente colocar uma escala na hora de dar sugestões, né? Eu tenho que ter o contraste para o inconsciente ali, nós, a nível de linguagem, saber se comparativo e executar a sugestão. Né? Porque, tecnicamente, se eu falar eu quero ter mais dinheiro, um centavo é mais dinheiro. Então, isso é importante eu dar escala. Quantas vezes mais? Só que é o seguinte, esse tipo de sugestão é a sugestão que é mais fácil da falha. Porque se alguém me diz para eu relaxar 2 vezes mais, provavelmente eu não vou relaxar 2 vezes mais em questão de segundo. Segundos. Consequentemente, a chance dessa sugestão ser entendida como falha, como errado ou não aceita é enorme, e aí a expectativa tende a cair. Então é o seguinte, gente, faça aprofundamentos, mas evite ficar naquele negócio de 10, 20, 100, 50 vezes mais, tá? Isso sabota a hipnose. Sabota, tá? Usa o aprofundamento, mas cuidado com o excesso. E aí, se você é um aluno meu, se você acompanha as minhas aulas, você já aprendeu uma coisa que eu acho essencial que você aprenda. Não basta você dar sugestões quando você faz hipnose. O que você tem que fazer é dar a sugestão, fazer a pessoa perceber a resposta que aconteceu para impressionar ela. Então, se eu for fazer um aprofundamento, eu vou relaxar, relaxar, relaxar. Se eu notar que ela relaxou, eu vou jogar a atenção dela para a alteração do estado do corpo. Porque quando ela nota a alteração do estado do corpo, isso impressiona, traz a sensação de que está tudo certo, que ela está agindo corretamente, e a expectativa sobe, né? Então, depois de aprofundamento, é interessante que você jogue a atenção da pessoa para o estado do corpo, né? Você pode dar qualquer tipo de sugestão, do tipo, e você pode aproveitar o conforto de notar as novas sensações que surgiram no seu corpo.
né? Esse tipo de sugestão tende a colar muito bem nesse tipo de situação. Então, a pessoa percebe estar, expectativa aumenta, né? Descrever e observar é legal nessa situação. Tá, outra coisa. A gente já sabe que alterações do estado de transição variáveis, né? Varia de pessoa para pessoa, ou de situação para situação, mas geralmente, depois de uma indução, a gente alterou o funcionamento do sistema nervoso autônomo comparado com a forma que a pessoa chegou na sua sala, né? Consequentemente, se você fez qualquer indução, joga atenção para o corpo da pessoa para o corpo, e por mais que esse estado seja algo abstrato, classifique isso como se fosse um transe, né? Isso vai impressionar a pessoa e vai aumentar a expectativa, tá? E aí é o seguinte, assim como as induções hipnóticas, se você for no YouTube, você vai achar dezenas, centenas de formas diferentes de fazer aprofundamento, né? E vai chegar pessoas que vai chegar e vai falar assim, Roberto, eu sei 20 aprofundamentos diferentes. Quem chega e fala isso para mim, demonstra que não sabe nada de hipnose. Porque se você sabe 20 aprofundamentos diferentes, você não sabe o que é aprofundamento. Você está repetindo o que você aprendeu, mas você não aprendeu de fato. Ou talvez não foi ensinado, né? Porque o que importa não é a carinha, a forma, a roupagem que você está trazendo para o aprofundamento. Eu posso fazer o aprofundamento do escorregador do parquinho. Você vai imaginar que você vai descer no escorregador do parquinho e vai relaxando cada vez mais. Gente, não é o escorregador do parquinho que está fazendo o aprofundamento funcionar. Você vai entender o que está fazendo funcionar daqui a pouquinho. Mas saiba que não é a carinha do aprofundamento que vai fazer com que ele funcione, né? Então, se você acha que você está sabendo muito, porque você decorou muitos vídeos do YouTube, talvez você não saiba tanto assim, né? Então, o que importa não é a quantidade de aprofundamento que você saiba, o que importa é você saber fazer certo, né? Você pode fazer bonitinho, você pode colocar frufru, não significa que é mais eficiente. Você pode colocar tudo isso, não precisa. Se ficar colocando frufru dificultar a sua aplicação, é até melhor não colocar, tá? Mas pode. Não tem problema colocar frufru. Então, a realidade, gente, é que não existe aprofundamento melhor, aprofundamento pior. O que existe é o aprofundamento que está funcionando, né? O aprofundamento que funciona para a pessoa que eu estou aplicando. Isso que importa. É a pessoa que está sendo hipnotizada está reagindo à comunicação que está acontecendo. Então, assim, fica nessa aula, aprenda o porquê, o porquê do funcionamento aqui dos aprofundamentos, e aí você vai ser capaz de criar sua própria forma de aprofundar, né? De forma criativa, inclusive. Tá, vamos falar de como fazer isso, gente. O processo de aprofundamento, ele tem uma diferença entre uma simples sugestão de relaxamento. Eu gostaria de perguntar para vocês que estão assistindo. Gente, qual que é a diferença de eu fazer um aprofundamento para eu dar uma sugestão de relaxamento? Alguém tem uma ideia de qual seria a diferença entre um e outro? Tá lembrando que essa aula aqui tá rolando ao vivo. Se você está assistindo a gravação dessa aula no YouTube, você pode participar das aulas ao vivo aqui com a gente, clicando aqui no link da descrição, tá? Dessa aula aqui. Você vai estar podendo participar do nosso grupo e assistir aqui com a gente. Tá, falaram de graduação, níveis para aprofundar. Sugestão não tem graduação. Eu não tinha pensado nisso, mas faz todo sentido. Tem algo a mais ali, que eu acho que é até um pouquinho mais importante que isso, que é o seguinte, gente. Uma sugestão de relaxamento, vou dizer, relaxa mais, desliga mais, vai mais fundo. O aprofundamento, ele tem como característica distinta o quê? Essa sugestão de relaxamento, ela vai acontecer em um período de tempo. Você vai associar esse relaxamento não com uma sugestão só, mas com algo que vai percorrer um espaço de tempo específico. É diferente de eu dizer, você ouve minha voz e você relaxa mais. Enquanto você continua ouvindo a minha voz, o seu corpo continua relaxando mais ainda. Na primeira vez, eu estou dizendo, você vai ouvir, vai relaxar. Na segunda, eu estou colocando algo que está acontecendo.
Vamos dar um outro exemplo. É diferente eu virar para você e falar assim, isso, e seus olhos fecham e você relaxa ainda mais. É diferente eu dar essa sugestão de eu dizer assim, e agora, enquanto você fica sentindo o ar entrando e saindo do seu corpo vai relaxando ainda mais, e você vai entrando num transe ainda mais profundo. Perceba que nesse segundo caso, é um processo que continua acontecendo. Eu não dei uma sugestão direta para relaxar. O relaxamento continua. Gente, relaxar não é algo assim, puf, relaxei. Não, ele vai acontecendo. Essa é a grande diferença do aprofundamento. Não é uma simples sugestão. Eu vou associar uma sugestão com algo que continua acontecendo. Para que esse relaxamento não seja algo pontual, seja algo que está se estendendo. Se estendendo. Olha, o Lucas falou Double Bind. Eu usei um Double Bind ali. O Lucas sacou. Sim, com certeza o Double Bind também serve para fazer aprofundamento, gente, também. Mas eu não vou entrar nessa aqui hoje. Vocês conseguiram entender a diferença entre uma simples sugestão de relaxamento e um aprofundamento, gente? Tá. Então, vamos dar uns passos a mais aqui nesse conteúdo. Então, fazer o processo de aprofundamento é muito simples. Aprofundamento vai envolver eu associar uma imaginação ou algo que acontece agora com um processo gradativo de relaxamento. Gradativo. Vou repetir. Fazer relaxamento é simples. Eu vou fazer uma associação entre continuar relaxando, entrando em transe, com uma imaginação ou algo que está acontecendo aqui agora, de forma que gradativamente aumente esse estado, esse relaxamento. Tá. Então, eu posso associar qualquer coisa que é contínua, contínua, né? Do tipo, e você vai sentindo o ar entrando e saindo do seu nariz, e você vai se aprofundando ainda mais no transe. Você sente as sensações do seu corpo e continua relaxando ainda mais. À medida que eu fico aqui em silêncio, você aprofunda ainda mais no transe. Eu ficar em silêncio por um período de tempo é um aprofundamento. É um aprofundamento. Se eu associar isso com você relaxar, né? E vamos lembrar, gente, hipnose vai envolver aquele processo de ligação, né? Não tem relação nenhuma às nossas sugestões hipnóticas. Não tem, gente. Não tem lógica, se a gente for parar para pensar, entre você ouvir minha voz e relaxar. Não tem lógica entre eu ficar em silêncio e você entrar em transe. Não tem relação nenhuma. Mas dentro da hipnose, a gente vai estar gerando um processo de causalidade entre os elementos. Eu vou relacionar elementos. E nesse caso, é uma relação temporal, né? Temporal. O Lucas deu a ideia do loop de feedback. Aqui é um loop de feedback, exatamente. Aqui é um loop de feedback, gente. Porque não é algo que vai ser muito pontual, vai ser algo contínuo. Quando eu digo contínuo, gente, não estou falando que tem que ser longo. Não, só não é uma simples sugestão de relaxamento, né? Então eu posso dizer para essa pessoa, e sentindo as sensações da mão, ou perceber a temperatura da mão, e enquanto ela está com a atenção na temperatura da mão, ela aprofunda mais no transe. Ou, enquanto eu fico em silêncio, seu corpo vai relaxando ainda mais. Enquanto eu não falo nada, você aprofunda ainda mais nesse estado, né? O aprofundamento mais clássico é, eu vou fazer uma contagem de 5 até 1, você vai imaginar que você está em uma escada, cada número que eu conto, você vai descendo, seu corpo vai relaxando ainda mais. Perceba que aqui tem a graduação, tem esse período temporal de relaxamento. Não é relaxe, é fique relaxando enquanto eu conto. Vocês conseguiram entender essa diferença básica entre uma sugestão de relaxamento e um aprofundamento, gente? Porque aqui é o ponto mais importante para a gente, né? No aprofundamento, a gente tem esse processo gradativo, né? Onde esse estado, esse relaxamento, seja lá o que for, ele vai se estender, expandir e crescer de acordo com o tempo, né? Ou com o que foi associado.
E aí, gente, geralmente a gente vai fazer uma contagem regressiva e associar isso a uma contagem regressiva, mas não precisa. Eu já dei exemplos vários que não citou contagem regressiva nenhuma aqui, né? Então, gente, quando eu digo contagem regressiva, é para criar a escala, a expectativa, né? E por aí vai. E aí você pode fazer um aprofundamento usando só a contagem. Você não precisa usar mais nada, né? Do tipo, eu vou contar de 5 até um, cada número que eu conto, seu corpo vai relaxando ainda mais, né? Se eu quiser usar um a mais, botar uma roupagem bonitinha, eu vou associar isso a uma imaginação. Eu vou contar de 5 até um, você vai imaginar que está descendo uma escada, cada número que eu conto, seu corpo relaxa mais. Ou você vai se imaginar no elevador, eu vou contar de 5 até um, enquanto eu conto o elevador vai descendo, e à medida que ele vai descendo, seu corpo vai relaxando. Percebo que não é o elevador que faz o aprofundamento funcionar. Não é. Não é a escada que faz o aprofundamento funcionar. Não é a escada. É a sugestão. É a sugestão, né? E aí, nem sempre eu preciso fazer a contagem regressiva, né? Mas o que importa é que ao fazer um aprofundamento, eu quero associar uma ideia de continuidade. Consequentemente, a contagem vai ajudar a gente nisso, né? E aí, é comum a gente fazer aprofundamento fazendo a contagem regressiva ao invés da progressiva, né? Precisa fazer uma contagem regressiva no aprofundamento? A regressiva não, gente. Você pode fazer um aprofundamento em contagem progressiva, mas a nível mais simbólico, faz mais sentido, como eu estou falando de diminuir energia, relaxar mais, eu estar fazendo uma graduação de cima para baixo, né? Ainda mais que a gente geralmente, de forma clássica, vai fazer imersão e vai trazendo a disposição, aí na imersão, né, eu vou trazendo essa disposição à medida que eu vou contando os números mais altos, né? E aí, gente, uma outra sugestão que eu tenho que dar aqui para vocês, né? Eu nem anotei isso aqui, veio aqui na minha cabeça, mas eu tenho que usar agora, falar agora, né? É, gente, faça do seu próprio jeito, não fique preso na técnica, tá? É, não é a técnica que vai fazer o negócio acontecer. Não é a técnica, não é, tá? O José falou que que ele gosta muito de usar o elevador. Que legal. Muito bom, José. Eu vou dizer para vocês, gente, que eu não uso esse tipo de aprofundamento há um bom tempo, gente. Tipo, de ficar fazendo uma contagenzinha, tudo mais. Hoje eu prefiro fazer um processo que é mais passivo, associar algo que está acontecendo aqui agora, né? Tá, e aí é o seguinte. Se eu for aprofundar, o meu objetivo é levar você mais fundo naquele estado. Geralmente a gente está gerando relaxamento. Pode ser que você não esteja trabalhando com relaxamento dentro da indução. Mas se sim, cuidado com o tom de voz que você está usando. Porque é o seguinte. Se eu viro para você e eu quero que você relaxe, não vai adiantar eu usar um tom de voz incongruente. O Lucas já pegou. Gente, se eu for relaxar vocês, não vou conseguir relaxar usando um tom de voz empolgado. Não vai adiantar eu fazer assim. Vamos lá, gente! Desliga o corpo, todo mundo. Relaxa mais um. Vamos lá. Desligando mais e mais o corpo. Dois. Mais profundo. Três. Isso. Você não vai relaxar. Eu acesso um estado de relaxamento e eu transmito esse relaxamento pelo meu tom de voz, né? Eu tenho que ser congruente com a minha comunicação. Aula de Zumba. É isso mesmo, né? Então, congruência no estado que está sendo transmitido pela comunicação não verbal. Tá. E se eu chegar para o meu cliente e falar assim, ó, eu vou fazer uma contagem de 5 até um. Cada número que eu contar, você vai descer Enquanto eu conto, você vai descer uma escada. 5, 4, 3, 2, 1. Isso aqui vai funcionar? Por quê? Porque eu não disse o que vai acontecer. Eu tenho que dizer o que vai acontecer. Não adianta eu só fazer o aprofundamento. Eu tenho que associar por meio de sugestão de linguagem. Então, eu vou dizer, eu vou fazer uma contagem. Enquanto eu conto, você aprofunda e relaxa. Enquanto eu conto, você entra em transe. Não adianta eu pedir para você imaginar uma escada
e fazer uma contagem de 5 até um se eu não atribuir significado a esse comportamento que você está executando. Eu tenho que dizer o que vai acontecer. Eu atribuo o significado e aí eu executo a sugestão. Se eu só dizer, vai descendo a escada, 5, relaxa mais, 4, 3, 2, 1, não tem o mesmo efeito. Não tem o mesmo efeito. Eu tenho que te ensinar, gerar a expectativa primeiro. Olha, eu vou fazer uma contagem de 5 até um. A cada número que eu contar, seu corpo vai desligar mais, você vai relaxar mais, você vai mais fundo. Eu preciso dar esse significado antes, né? Porque hipnose é expectativa. O que que eu quero dizer com isso, gente? Se você se imaginar descendo uma escada, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Basicamente é isso aí. Não, se não tem significado associado e expectativa, nada acontece, né? É, eu só vou descer a escada. No fim vai ser isso aí. Tá. O José perguntou: pode ir dando sugestões de relaxamento maior a cada degrau que se desce? Pode. Só tem que tomar cuidado com esse maior, né? Tem que tomar cuidado com esse maior. Porque alguns tipos de sugestões vão gerar muito mais, às vezes, se ela não for executada como a gente quer, isso pode quebrar a expectativa. Então, eu crio o significado e associo o significado antes daquilo acontecer, e aí eu executo o aprofundamento. Vamos lembrar que o principal da hipnose é o que acontece antes, tá? Então, eu atribuo o significado antes, vou associar esse relaxamento e se entrar em transe com algo contínuo, algo que continua acompanhando, que continua acontecendo através do tempo, né? Não é um relaxe, simplesmente. Tá. Uma forma que eu gosto de usar relaxamento, que é muito usado na ericksoniana, né? É você dar sugestões de aprofundamento e relaxamento e associar isso com as expirações. Falar durante a inspiração, né? E associar isso com as expirações. Lembrando que uma inspiração lenta relaxa o corpo, né? A expiração lenta relaxa o corpo, tá? Quando eu expiro, solto o ar lentamente, forço uma maior ativação do sistema parasimpático, aumenta a liberação de acetilcolina, que vai favorecer, vai promover o relaxamento, né? Então, dou sugestão de aprofundamento, de forma que bata com o começo da expiração, de preferência, falando de forma lenta, baixa, calmo, trazendo aquela sensação de estar relaxando, indo mais fundo, né? Ótimo. O hipnose gestual, Yuri Molina, ele perguntou o seguinte: eu não sei se já falou ou se vai falar, mas para que aprofundar num relaxamento dentro da clínica, por exemplo? Gostei. Eu tenho algumas coisas diferentes, algumas respostas diferentes aqui, e eu nem vou conseguir dar todas as respostas, porque eu não estava preparado para isso, mas vamos lá. Primeiro, eu vou usar isso, o Yuri, para convencer que a pessoa está hipnotizada. Também, né? Você sabe que não precisa fazer o transformalizado, eu sei que você sabe, para hipnotizar a pessoa. E nesse caso, se eu quiser trazer aquele convencimento, eu vou usar ali para estabilizar e tudo aquilo lá que você já sabe, né? Só que tem outras coisas que são interessantes, Yuri. Além disso, ajudar a hipnose, aumentar a expectativa e tudo mais, o relaxamento, ele é muito interessante na clínica, gente. Eu, por muito tempo, eu não fiz induções formalizadas, hoje eu faço, né? Porque por muito tempo eu trabalhei só no conversacional. E hoje eu entendo o seguinte: se eu estou disparando ansiedade em você, né? Eu sei que vão ter pessoas que vão ter uma maior. Termo que eu posso usar. Nossa, não tá vindo a palavra aqui, gente. Tá, vamos lá. Se eu disparo uma ansiedade, pode ser que essa ansiedade seja intensa demais, você não tenha recursos para lidar com aquilo e tenha resposta de luta ou fuga. O Lucas de Albuquerque, que está assistindo aqui a gente, ele tem uma aula que é incrível sobre teoria polivagal. Se eu gero uma ansiedade muito intensa no processo clínico, isso pode trazer vários problemas e algumas dificuldades de manejo. Quando eu relaxo a pessoa antes e exponho ela a um gatilho, eu facilito ela acessar esse estado sem ter o crash, sem ter a resposta de luta ou fuga. Muitas vezes, se eu disparo o estado, a pessoa já dissocia, a
pessoa não dá conta do estado, ela perde tomada de decisão ali. Quando eu relaxo, eu facilito eu ter o manejo clínico de estados de ansiedade mais alto, né? Por falar em polivagal, ó, o Lucas de Albuquerque falando aqui, por falar em polivagal, pessoas com ativação simpática crônica podem não conseguir ou não saber relaxar. Podem mesmo, realmente. Realmente, Lucas, né? Mas aí que tá. Se você pega uma pessoa, gente, e você dispara um estado de ansiedade muito alta na clínica, além dos 10.000 problemas, você vai ter uma dificuldade clínica de manejar isso. É mais difícil fazer o manejo com uma ansiedade super intensa do que com uma ansiedade mais baixa. Quando eu gero o relaxamento antes, eu não tenho esse pico tão alto da resposta de ansiedade, isso dá uma segurada, consequentemente, eu consigo ter esse manejo favorecido na clínica, né? É interessante a gente ter formas, gente, de controlar a intensidade e ter esse manejo da intensidade do estado disparado, né? Às vezes saber fazer uma dupla dissociação, coisas do tipo. Aí eles falam o seguinte: o aprofundamento ajuda a pessoa a ter mais foco, mais clareza do processo e amplificar as respostas inconscientes. Ajuda, ajuda. Até porque quando eu relaxo, se eu tô calmo ali, eu consigo ter mais atenção aos processos do meu corpo, aos meus processos internos. É muito mais fácil eu notar o que está acontecendo comigo se eu tô mais parado, mais calmo, do que se eu tô agitadão, né? Com certeza. Ah lá. O Yuri falou da simpaticotonia, Lucas. E aí o Lucas falou bingo. É, realmente, tem pessoas que não vão conseguir relaxar, gente. Que não vão conseguir relaxar. Tá. Então, vamos dar exemplos de formas que a gente pode estar utilizando esses aprofundamentos na clínica. Então, eu posso associar, relaxar, soltar tensão, aprofundar, entrar em transe, mergulhar em si mesmo com alguma imaginação. Que imaginação? Qualquer uma que siga durante o tempo, né? Pode ser descer uma escada, pode ser descer um elevador, pode ser descer uma escada rolante, pode ser descer no escorregador, pode ser você. Uma contagem regressiva. Não, contagem regressiva não é imaginação. Pode ser você subir no. Andar num jardim. Exatamente, andar no jardim. Descer uma montanha. Muito bom, Filipa. Subir em um balão. Gente, tanto faz o que você está associando na imaginação. Tá? Vamos dar exemplos diferentes dentro disso que eu falei aqui agora. Então, você agora pode se imaginar descendo uma montanha. À medida que você vai descendo essa montanha, você vai relaxando e aprofundando ainda mais nesse estado. Vai descendo essa montanha agora. Quando você terminar de descer ela, você me dá um sinal para eu saber que você já terminou. Isso é um aprofundamento, gente. Né? Eu vou fazer uma contagem de 5 até 1. Enquanto eu conto, você se imagina descendo uma escada. E a cada número que eu conto, você relaxa e desliga ainda mais do corpo. A cada número que eu conto, você vai mais fundo nesse estado. Você vai mais fundo no transe agora. Né? Posso fazer a contagem regressiva simples, como eu já dei o exemplo, né? Eu posso associar com uma respiração, né? E você pode prestar atenção agora na sensação do ar entrando e saindo do seu corpo. Enquanto você se concentra nas sensações da expiração, do ar entrando e saindo, seu corpo vai relaxando ainda mais. Aproveite essa experiência por alguns segundos agora. Perceba que eu não estou contando 5 até 1, mas é um aprofundamento, né? Eu posso associar com sensações do corpo. Você sente a temperatura da mão, relaxa, sente o ar entrando, saindo, e por aí vai, né? Posso associar um período de silêncio da minha voz. Nunca um período de silêncio do ambiente, porque eu não garanto que o ambiente vai estar em silêncio, né? Então, enquanto eu fico em silêncio agora, você continua relaxando ainda mais. Ponto, né? Ah, tá. Ou você continua relaxando e aprofundando nesse estado enquanto eu fico em silêncio. Somente no momento que eu tocar na sua mão novamente, você para de relaxar. Algo do tipo. Você pode associar com sugestões ideomotoras, né? À medida que sua mão levanta e vai em direção à sua testa, seu corpo relaxa ainda mais.
Isso funciona também, gente. Isso funciona também. Isso aqui já é processo inconsciente, né? Eu posso dar associar uma sugestão hipnótica. Eu já dei o exemplo do movimento da mão, mas eu posso dar uma sugestão de frio ou de calor, por exemplo, e dizer enquanto vai aumentando a sensação de frio e de calor, se relaxa ainda mais. Vai funcionar do mesmo jeito, né? Que mais que eu posso fazer? Gente, o fracionamento, ele é um processo de aprofundamento. Eu posso considerar, por mais que o fracionamento seja ao longo do tempo, né? Então, seria algo do tipo, entra, sai, entra, sai, entra, sai, entra, sai do trânsito, né? Aquilo que a gente faz na indução de Devian, de ficar abrindo e fechando os olhos, é o fracionamento. Eu posso considerar um aprofundamento, tá? Eu posso associar isso com algo mais fisiológico ainda, do tipo, e você pode notar suas pálpebras trepidando, e eu vou te deixar um período de tempo sentindo a trepidação das suas pálpebras, enquanto você vai notando isso, seu corpo vai relaxando ainda mais. Isso é um aprofundamento, né? Tá. Em geral é isso, gente. Em geral é isso. Agora eu gostaria de saber de vocês. Alguém aqui tem alguma dúvida, algum comentário, gente? Manda aí. Lá, Elis falou, o estado de hipnose não estaria diretamente ligado à necessidade de aprofundamento do estado? Não. Na verdade, Elis, existem muitas teorias de hipnose que não têm a ideia de profundidade de transe. Na ericksoniana não existe o termo profundidade de transe. Então, simplesmente não existe, né? É, Então, eu acho que não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. A Filipa fez uma pergunta. Poderia fazer um resumo, please, Roberto? Ô, Filipe, por mais que eu dê um resumo, vai ser fraco. Eu prefiro mandar a aula do meu amigo, tá? Depois eu vou mandar a aula do Lucas para você. É uma aula muito boa e eu acho que esse tipo de conteúdo é um dos conteúdos principais. Eu acho que é de algo que todo hipnoterapeuta tem que saber para ter um bom manejo clínico, né? Porque, gente, a gente faz umas operações dentro da clínica ali que pode parecer legal, mas não é tão legal assim, né? Vamos ver o que mais falaram aqui, ó. O Gilligan fala sobre magnitude e não profundidade. É verdade, é isso aí. Na ericksoniana não tem profundidade, viu, gente? Não existe essa ideia de profundidade. No começo desse encontro eu falei brevemente sobre isso. Vamos falar até um pouquinho mais, gente. Seguinte, quem faz hipnose de rua já notou. Eu posso pegar uma pessoa sem sintoma de transe, dar sugestão e ela aceitar as sugestões mais malucas possíveis. E pegar uma pessoa que não tem todos os sintomas de transe que não aceita nenhuma sugestão. Não é o nível do transe que vai dizer se a pessoa está aceitando sugestão ou não. O que vai dizer que a pessoa está aceitando sugestão ou não é aceitar ou não a sugestão. É muito simples. Não tem a ver com o nível de transe, né? É, O Lucas falou da largura de banda. Mas, Lucas, por que que você tá. Qual que é a questão da largura de banda aqui? Eu adoro a ideia de largura de banda. Inclusive, eu tenho que montar uma aula sobre a ideia de largura de banda, porque é um tema que eu acho que é importante a gente conhecer, né? A galera do Change da mudança tem que conhecer. Mas me conta aí, por que que você está relacionando com a largura de banda? O José Milton falou, na maioria das vezes, uma respiração mais profunda e lenta, associada ao fechamento dos olhos ao expirar, já é o suficiente para o processo. Sim, muitas vezes já é mesmo, José. Realmente, realmente. E, gente, associar o aprofundamento à respiração, especificamente à expiração lenta, é interessante para a gente. Tá? É bem interessante para a gente. Tá. Alguma outra questão, dúvida ou comentário, gente? Vamos lá. O Lucas falou, tá falando aqui provavelmente sobre a largura de banda do trans. Ele fala que é uma questão do quanto inclusiva ou exclusiva a experiência da pessoa. Tem a ver com a ideia de túneis de realidade. Tá, aquilo, você tá trazendo uma outra visão de trânsito, tá? Eu entendi onde você quis chegar. Eu entendi o que você quis chegar. Eu vou falar de forma breve aqui o que o Lucas está falando, gente. Tá? Ah, Em algumas visões de hipnose, o transe, não seria o estado, por só aquele estado. O transe clássico que a gente vê. Em algumas linhas, o transe seria esse processo involuntário, esse processo automatizado que eu entro quando o problema acontece.
Então, tecnicamente, a minha ansiedade seria um processo de transe tóxico, onde coisas estão acontecendo involuntário e meu corpo está reagindo, meu comportamento está ali de forma bem processual, passo a passo ali, automatizado. Alguns, alguns hipnólogos trabalham com a ideia de largura de banda de transe, onde eles trabalham com esse termo que a gente vai chamar de transe de empoderamento, né? Ou de sair do transe tóxico, onde a ideia dessas pessoas seria tirar a pessoa desse transe tóxico, desse automatismo, e orientar ela para um novo transe, para um processo de empoderamento, um transe mais positivo ali para a pessoa. Né? Um processo automático que tenha mais recursos, vamos dizer assim, né? E aí, dentro dessas visões, a largura de banda seria o quanto esse transe, esse novo estado que está sendo gerado e associado ao problema, o quanto ele inclui possibilidades e o quanto ele é fechado e não inclui possibilidades. Né? O ideal seria que a gente utilizasse recursos e reorientasse a pessoa para um transe de empoderamento que leve ela para uma largura de banda de transe que permita ela expressar, ser mais inteira com mais facilidade, né? Sem tantas limitações ou pré-condições. Muitas vezes na clínica a gente está gerando soluções, recursos e está associando isso ao problema, só que gerando transes e soluções que são fechadíssimas, fechadíssimas, que talvez sejam positivas dentro de contextos, formas específicas de lidar, mas se algo sai daquele processo ali, talvez não seja mais tão positivo, né? Então, o ideal seria que a gente conseguisse empoderar a pessoa de forma que esse transe trouxesse uma maior gama de possibilidades, potência para essa pessoa. Né? Então, aqui a gente está falando de uma visão de transe que é um pouquinho diferente dessa visão de transe mais clássica que a gente tem, né? E para mim, Roberto, a nível pessoal, faz muito mais sentido trabalhar com essa visão de transe que a visão clássica. Basicamente, para mim, faz muito mais sentido. Tá. Alguém quer fazer mais um comentário? Tem alguma dúvida? Manda aí, gente. Dá mais uns segundinhos. Então é isso, galera. Paramos, paramos por aqui hoje. Se você está assistindo essa aula no YouTube, chegou até aqui, saiba que essas aulas elas acontecem ao vivo e você pode estar participando dela. Você pode participar dos nossos encontros, dos nossos grupos de estudos, das nossas práticas. Você vai ser muito bem-vindo. Basta você clicar na descrição aqui desse vídeo que vai ter o link de acesso ao nosso grupo para você poder estar aqui com a gente. Agradeço a sua presença. Até a próxima aula, gente. Um grande abraço aí e tchau, tchau.